Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma grande resolução do Enem 2025, questão de Química Orgânica de reações orgânicas. Quando a gente fala de reações orgânicas dentro da prova do Enem, o Enem não costuma trazer muita complicação. São questões ali que basta o aluno olhar para a reação e identificar ela. Não tem complicação, então vamos lá dominar. Olha só, o fruto do cajueiro é um aquênio repleto de um líquido escuro, quase preto, cáustico e inflamável. Esse líquido na casca da castanha do caju representa aproximadamente 25% da massa da castanha e é um subproduto de agronegócio do caju. Quando submetido a altas temperaturas, o ácido anacardio representa no LCC, é convertido em cardanol, que recebe a denominação de LCC técnico, conforme o esquema abaixo. Nada do texto me ajuda, né? Aí depois vem, o LCC técnico é produzido por meio de uma reação orgânica de qual tipo? Vamos lá para a gente poder identificar. Primeiramente, o que eu identifico? Inicialmente eu tenho uma molécula e essa molécula é o ácido anacárdico, beleza? Nessa reação eu vejo aqui temperatura, 180 a 200 graus, beleza? Uma elevação de temperatura. E eu vejo um produto final, no caso, dois produtos. Então, uma reação que decompõe, tá? Ou seja, de uma molécula é formada A mais B. Então aqui eu tenho a formação de A mais B sendo formada a partir dessa molécula, ou seja, formou duas. Então se decompôs, houve uma quebra. Especificamente onde foi essa quebra? Eu identifico automaticamente aqui que a quebra foi aqui. Olha só, antes estava aqui nessa posição um grupo funcional. E qual é o grupo funcional que estava presente aqui? Um grupo carboxila. É ali o grupo que dá a função de ácido, né? Aqui a gente vai ter justamente um carbono ligado a um C-OH, é o famoso COOH. Ele que está presente é ele que é descarboxilado, é ele que é removido daqui. A gente vê, inclusive, até mesmo na contagem final do produto, porque aqui eu mantenho o mesmo OH, o mesmo grupo hidroxila que se manteve onde teve, o anel aromático continua com a ressonância. Aqui, C15H31, continua o C15H31 e eu vejo aqui o carbono que foi removido aqui com o CO2. Então aqui está o carbono, aqui está os dois oxigênios e você pode perguntar, ué, mas cadê o hidrogênio? O hidrogênio assume a posição que estava antes ali do carbono. O hidrogênio está nessa posição. Lembrar sempre que existem hidrogênios nas posições aqui do anel aromático, né? Então já existia hidrogênios aqui, já existia hidrogênios aqui. Nessa descarboxilização saiu apenas ali o grupo funcional do ácido carboxílico. E aí nesse caso ficou aqui apenas o anel aromático ali, no caso o fenil, né? Com a sua cadeia carbônica orgânica, tá certo? Então essa reação orgânica é uma reação de quê? Você poderia ir por eliminação ou analisando apenas o que aconteceu. Ou seja, é uma reação em que eu percebo do que foi removido. Foi removido um grupo carboxila, tá? Um grupo carboxila. Então o que aconteceu? Uma descarboxilação. E aí, nesse caso, a letra E puxa já a resposta. Mas e as outras? Por que estão erradas? Tem que saber justificar. Olha só, a questão vai trazer para você aqui hidrólise, fenilação, esterificação, hidrogenação. Vamos puxar da esterificação, que é uma das mais clássicas que aparece na prova do Enem? Quando a gente fala de esterificação, é a formação de um éster. E para formar um éster, eu sempre vou vir da formação de um ácido carboxílico, por exemplo, né? Mais, olha só, um álcool. Então, a junção de um ácido carboxílico mais um álcool vai formar para mim, como produto, um éster mais água. Beleza? Um exemplo clássico que a gente pode ter aqui, eu posso colocar aqui um carbono, né? Por exemplo, aqui uma formação, posso ter aqui uma cadeia de carbono, colocar aqui, por exemplo, um carbono ligado a um O, ligado aqui a um OH, certo? Ele tem aqui seus hidrogênios ligados a ele ali, né? Vou rabiscando aqui rapidinho só pra gente construir. E eu posso ter aqui um outro álcool, por exemplo, aqui um etanol, por exemplo, ligado aqui um C, ligado a mais um C aqui, um CH3. Opa, então a gente vai ter aqui um H. Bom, dentro disso, o que a gente vai ter aqui? Tô quase sem voz, né? Porque tô gravando 1 milhão de aulas por dia. Mas olha só, dentro disso a gente vai ter uma reação aqui de esterificação. Por quê? Porque nessa reação de esterificação eu removo a água. Então, nesse caso, a reação de esterificação é uma reação também de desidratação, tá? Então, o que vai acontecer aqui vai ser justamente a remoção da água. Então, vai sair aqui, olha só, esse H, tá? Vai sair daqui esse OH, então eles são removidos. Então olha só que interessante, esse H e mais esse outro H aqui, eles são removidos da minha reação nessa junção para formar um éster. Então olha só o que vai acontecer, deixa eu pegar aqui e duplicar, esse H ele vem para cá, esse OH ele vai sair também,
e eu vou formar aqui a nossa água. Então aqui eu tenho justamente a formação da água, o OH. Daqui da minha reação vai juntar o restante da cadeia, né? O restante da cadeia, ela vai se juntar para formar esse éster. Então olha só, no restante da cadeia que eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui essa parte que ficou errada, tá? No restante da cadeia do que eu tenho aqui, ela vai se juntar aqui, né, com as pontas. E aqui eu tenho a formação do meu éster, tá certo? Então, olha só, a formação do éster, ela está formada aonde? Aonde está a função éster aqui? Está aqui, ó. Aqui está a junção da função éster. Então, a remoção da água aqui, uma desidratação, faz a junção, onde eu tenho aqui a função éster sendo formada, né? Um CO, aqui O ligado a C, né? Então, aqui nós temos um éster sendo formado. Então, a reação de esterificação vem da junção de um ácido carboxílico mais um álcool, né? Esterificação também é uma reação de desidratação. Não é uma reação de esterificação sendo formada aqui, né? Então, esterificação estaria errada. Aqui nós temos hidrólise. Hidrólise é uma das formas de eu quebrar, por exemplo, a esterificação. Então, por exemplo, para quebrar um aminoácido, por exemplo, ou se eu quiser quebrar ali até mesmo esse éster que foi formado, eu preciso pegar e jogar essa água aqui. Então, se eu pegar aqui essa água e jogar aqui, se para formar o éster for uma desidratação, para poder quebrar aqui é uma reação de hidrólise, onde eu uso a água para quebrar uma molécula e formar outros compostos. Mas no caso aqui dessa reação, você não vê a água entrando aqui em nenhum lugar. Você não vê a água na reação. Você vê aqui aumento de temperatura. O aumento de temperatura poderia causar uma desidratação, mas eu não tenho como produto aqui água. Se eu tivesse como produto aqui água saindo, H2O, aí eu poderia colocar como desidratação. Então hidrólise não é e nem esterificação também não é. Hidrogenação é uma reação onde, por exemplo, eu adiciono hidrogênio. Então, adicionar hidrogênio é uma reação ali, por exemplo, de hidrogenação. Mas eu não tenho aqui uma reação onde está sendo adicionado, ou seja, onde está entrando o hidrogênio, onde está entrando ali um H2. Eu não tenho isso acontecendo, tá? Cuidado, você pode pensar aqui, Renato, mas não entrou um hidrogênio aqui? Não, não. O hidrogênio já fazia parte da molécula completa. Ele sobrou aqui, né? No caso, houve a descarboxilação e aqui o hidrogênio ele é puxado pelo grupo hidroxilo, ou seja, ele consegue entrar naquela posição. Sobra aqui a fenilação, que eu nem colocou apenas como um distrator por causa do aluno olhar para cá e ver que tem um grupo fenil, porque fenilação não é tratado no ensino médio, não é uma reação orgânica do ensino médio. Fenilação é uma reação muito específica, onde a gente vai formar um grupo fenil com reações de ataque específica. Não é cobrado no ensino médio saber isso, mas basicamente para o aluno entender o que é uma fenilação. É você adicionar no grupo fenil uma cadeia carbônica. Então imagine que eu tenho carbono relacionado a carbono, e aqui teria um hidrogênio. Aqui eu teria que adicionar um grupo fenil. Pego lá, por exemplo, um grupo que tem um anel aromático, certo? Para ser fenil tem que ter um OH, esse anel aromático ele vai vir e vai ocupar o lugar aqui do hidrogênio. Então, se eu colocar, por exemplo, esse grupo fenil ali numa cadeia carbônica, isso é uma fenilação, adicionar um fenil à cadeia carbônica, tá certo? Não é o caso do que aconteceu aqui, por quê? Porque o anel aromático ele está tanto no início quanto aqui no final. Eu tenho fenil aqui e eu tenho fenil aqui. O fenil continua ali a todo momento, ele não faz parte de uma reação. Então, no caso, a reação, ela é uma reação de descarboxilização, uma questão apenas de identificação do aluno, ver que removeu ali o carbono simples e básica. O Enem, às vezes, aprofunda nesse assunto e aí eu recomendo que você revise. Uma das minhas apostas agora para o próximo ano do Enem é reações orgânicas e eu acredito que vai cair combustível novamente. Vai cair transesterificação ou esterificação específica ou aminoácidos. Então, cuidado, vale a pena revisar esse assunto. Deixa o like, eu te vejo nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima!